Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, se você puder. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 17 e no versículo de número 8. Êxodo 17, versículo 8. Todos acharam? Bom, tivemos uma reunião de colaboração em dezembro e eu trouxe aos colaboradores da igreja uma mensagem, uma palavra que seria uma palavra que nos nortearia, nos daria pano de fundo para estudo. Nós não tematizamos o nosso ano, nós não queremos assim, mas por outro lado sabemos que temos que ter uma direção vinda do Senhor, mas com concisão, com prudência, com sabedoria, que faça parte de um todo da palavra, não apenas uma parte dela. E nós vamos meditar muito sobre o físico e o espiritual andando juntos. Creio que na vida cristã não pode haver apenas uma vida de devoção espiritual que traduza uma religiosidade que não transmita uma prática. Sabe aquilo que o irmão do Senhor, Tiago, escreve? Ele vai dizer que nós não poderíamos ser ouvintes negligentes, com uma fé não praticante. Então essa junção das duas coisas. Está batendo lá, por favor? Está batendo. Se está batendo, não é de Deus. Não deixa bater, pastor. Isso, pastor. Fecha a janela para não bater, pastor. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Acho que não vai bater mais. Isso. Amém. Nada mais aconteceu, nenhum sinal. Amém. É toque. Apenas um toque no seu coração. Onde eu estava mesmo? A fé prática. Pastor Valdir está atento. Então nós vamos falar muito durante esse ano sobre aqueles que oram, pregam, mas que vivem o que oram e vivem o que pregam, para que o nosso evangelho não seja um evangelho desqualificado entre um discurso bonito e uma prática não correspondente. Veja o que acontece nesse caso em Êxodo 17, no versículo de número 8. Vamos buscar de Deus tudo que Ele quer falar conosco através desse texto. Todos acharam? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu.
Moisés edificou um altar, ele chamou o Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é o que nós temos como manual para a nossa vida, e nós desejamos que o teu Espírito é quem venha revelar a tua palavra. Nós não queremos interpretá-la, Senhor, ao nosso jeito, ao nosso modo. Não, nós desejamos que o teu Espírito traga a iluminação da tua palavra, e que ela seja verdade, Senhor. Nos ajuda a compreender os detalhes segundo o teu coração e não o nosso, segundo a tua vontade e não a nossa. Nós desejamos sair daqui, Pai, ministrados e dirigidos para um ano maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade. Pegando um gancho do que eu já disse há pouco tempo, e fazendo uma introdução rápida aqui, nós sabemos que quando caminhamos com Deus, nós vamos viver momentos de grandes refrigérios, e aí nos alegraremos, hastearemos bandeiras, levantaremos altares, cantaremos louvores, celebraremos, haverá festa. Mas também sabemos que mesmo andando com o Senhor, em alguns momentos nós passaremos por situações não tão agradáveis, e que na nossa cabeça não mereceriam celebrações. O importante é que nesses dois casos você peça ao Senhor que a tua essência não seja alterada. Porque o que pode acontecer é que quando você passa por muitas lutas, por algumas situações que você não gostaria, ou que não seria o melhor, não era aquilo que você planejava, não era o que você desejava atravessar, parece que vai ficando um pedaço de você naquelas experiências. Israel aqui, se você ler capítulos anteriores, eles acabaram de encontrar uma fonte maravilhosa. Refidim a tradução era refrigério. Eles acabaram de viver um momento gostoso com Deus. Nem mal terminaram de passar esse refrigério, e já logo vem Amaleque, um inimigo antigo de Israel, e que agora se levanta contra o povo de Deus. E se você pensar do modo mais humano, por que Deus permitia? Sendo que aquele povo estava naquela terra porque Deus os levou para lá. A promessa era de Deus para eles. Nós temos uma tendência a pensar que Deus poderia já preparar tudo para que saíssemos do lugar onde éramos escravos, nos levasse até a terra prometida, sem que houvesse interferência de ninguém. Talvez humanamente é a coisa mais confortável de se pensar. Eu não quero ter nenhum tipo de interferência na minha caminhada com Deus. Mas você terá. E isso passa pelo crivo da maturidade cristã, de perceber que é necessário atravessar essas coisas. Deus tem algum objetivo que vai além da sua compreensão em permitir que os Amaleques se levantem. E não foi só Amaleque, foram os moabitas muitas vezes, os filisteus por outras vezes, depois os babilônicos, os assírios, os gregos, os romanos. Quantos povos se levantaram contra o povo de Deus? E mesmo na história recente, como os nazistas. E que se você não tem um pano de fundo de conhecimento bíblico para você fazer a leitura, dá a impressão que Deus abandonou, que Deus, onde ele estava por permitir que Amaleque se levantasse? Por que já não abateu Amaleque antes que se levantasse? Porque são nesses momentos em que Deus nos dá a oportunidade de manifestar a fé que nós temos no campo da prática. É a hora em que o que você crê começa a fazer sentido entre o que você vive. É a hora em que
nesse momento em que Moisés percebe que Amaleque se levanta, se você for nos detalhes do texto, passando versículo por versículo, você vai ver o quanto de compreensão de mundo espiritual Moisés tinha e o que ele faz em relação a esse levante. Porque em outros momentos a gente também viu homens de Deus que, quando viram os inimigos se levantarem, correrem, fugirem, ficarem apavorados. Nesse caso, Moisés estava muito bem preparado, porque você já vê no versículo 8 que Amaleque se levanta para pelejar, e com isso, logo no segundo versículo, que é o 9, ele diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué alguma coisa. Quando ele sabe que Amaleque se levanta, ele convoca Josué para uma reunião, e aí então ele traz uma determinação. No versículo 8, eu quero que você saiba o seguinte: mesmo em lugares de refrigério, não baixe a sua guarda, as batalhas são constantes. Quem aqui sabe que vai ter batalhas em 2019? Quem quer voltar para 97? 88, 75. Você já passou essas fases, não dá para voltar lá. Esses anos você já viveu. Você viveu quantas coisas? Você consegue se lembrar onde você estava em dezembro, em janeiro de 1990? E quando era 90, você fala: 91 vai chegar aí. Aí você fala: e agora? Vamos lá, vamos pensar em alguma coisa boa. E você fez planos, não foi? Falar: ainda que os Amaleques se levantem. Se levantaram tanto. Você está em 2019, dá para acreditar? Irmãos, quem aqui confessa que não esperava chegar em 2019? Nós estamos, eu lembro, porque tinha um mercadinho lá em Arujá, que era Arujá 2000. Lembra, Valmir? Como ela chamava? A Marina e a Lourdes. Eu trabalhei lá 2 dias. Porque, irmão, é complicado da escravidão. A Lei Áurea não tinha chegado lá. Lá era escravidão, eu suportei. Mas o mercadinho chamava Arujá 2000. Eu passava de bicicletinha e falei: meu Deus, eu em 2000 onde eu vou estar? Eu achava que 2000 era um negócio que era muito distante. Isso era 84, 85. Aí você pensava 2000, imagina o negócio. Irmão, daqui a pouco é 2020. Eu passei séculos, eu atravessei. Eu estava na escola, falei: o século 20, nós falamos do século 20, o século 20. Eu falei: o século 21 não vai existir. Estamos no século 21. As batalhas não pararam, os Amaleques não pararam. O que eu sei é que mesmo em dias de refrigério, eu preciso ficar atento que as batalhas continuam, mas Deus vai me dar a estratégia correta para eu vencer as batalhas. Então o versículo 8 é isso. Você não pode se iludir e falar: agora não estamos no refrigério, graças a Deus, agora sim, o Brasil agora, irmão, vai ser incrível. Não se iluda. Não se iluda, não deposite em ninguém a tua esperança. A tua esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! Glória a Deus. E Deus vai, claro, usar os homens que Ele quiser usar para isso, vai inclinar o coração dos reis para isso, eu creio. Portanto, vamos orar para que Deus dê graça a todos aqueles que o Senhor colocou para nos presidir, independentemente de quem seja. Mas agora o que eu quero dizer a você é que as batalhas são constantes. Então fique esperto, as batalhas vão acontecer. Você está em 2019 e talvez, se o Senhor não voltar ou você não partir para a glória, o que para alguns irmãos aqui já é iminente, estaremos aqui talvez um dia, eu vou falar assim: irmãos, feliz 2039. Já parou para pensar que a gente pode chegar lá? Feliz 2059. Oh, Jesus. Eu sei que a esperança diminuiu para muita gente, né? Porque realmente estarão lá na glória vendo a gente. Eles falaram disso. Mas o importante é que você saiba que nesse ano você está sendo ministrado sobre o que aconteceu com Moisés.
E veja que nesses dias não havia a graça do Senhor liberada, mas hoje você tem a graça do Senhor liberada e a revelação de Jesus completa na sua vida. E se Moisés teve bom êxito lá, você vai ter bom êxito também aqui. Então, primeira coisa é isso. Segundo, versículo 9. Agora, quando você sabe que alguém se levantou, ao invés de sentar e chorar, você reúna a turma e organize as coisas. Tenha uma atitude diante das ameaças. Organize a tua luta. Moisés teve um senso de organização. Falou: Josué, Amaleque se levantou. Falei: agora? Não sei, estamos lascados. Josué falou: não, agora é o seguinte, se reúna homens, pega um pessoal, aquela galera, pessoal bom, Josué, pessoal do risca-faca, pessoal da espada na mão, porque a gente precisa eliminar esse pessoal é ruim, esse pessoal é do mal. Então você reúne o pessoal, você vai lá. Quanto a mim, fica tranquilo, eu vou fazer parte desse plano. Ele começa a organizar a coisa. Irmãos, é importante um senso de organização. Se levante nesse mês, organize a sua casa, organize a sua empresa, organize a sua família, organize o seu ministério. Tenha um senso de organização, escreva todas as coisas, tenha alvos muito claros e diga: esses são os alvos que eu vou perseguir, o Senhor está comigo, vai dar certo. Amém? Agora você nem escreveu, nem falou nada, nem pensou, nem gastou tempo, não investiu tempo em pensar o que você vai fazer. O que você vai fazer esse ano? Falou: olha, eu não sei, estou pensando ainda, talvez em maio. Aquela velha frase de que a gente ouviu isso várias vezes, né, irmãos? Que o Brasil só passa a funcionar depois do carnaval. Essa é uma maldição, irmãos. A gente precisa quebrar isso aí. Na nossa vida não pode ser assim. Amém? E aí, como é que vai ser, bispo? Vai ter férias? A gente vai começar a igreja depois do carnaval? Podia fechar, cancelar uns cultos aí, né? Para nós. Quem acha que o diabo tira férias? Quem acha que existem demônios Está tudo em Aruba? Irmãos, eles estão rodeando, querendo devorar, tragar. E à medida que você não organiza a tua luta, quer dizer, e organiza a luta, por exemplo, o fato de você estar aqui hoje, você se organizou, se preparou, você se autodeterminou: Senhor, eu quero estar, eu estarei, quero ouvir Deus falar comigo, eu quero falar com Ele, eu quero adorar na beleza da sua santidade, eu quero entender o porquê, e essas coisas todas começam a fazer sentido. Você está organizando a sua vida e o Senhor está falando com você e te dando direções claras que nesse ano, se você se organizar, o Senhor te dará vitórias. É Bíblia. Versículo 10. Se você reúne o pessoal, se você sabe que as batalhas são constantes, se você diz para Josué: Josué, você faça isso, eu vou fazer aquilo, você está organizando. Agora você tem que assumir a sua posição na guerra. Obedeça ao plano. Josué foi para a reunião com Moisés, chegou lá: e aí, como é que vai ser? Falou: olha, você sabe que eu não sou do pessoal da capoeira, eu não sou do pessoal do taekwondo, do jiu-jitsu, né, do muay thai. Eu sou do pessoal da intercessão. Eu não sei fazer isso, mas você sabe. Você é o meu general de guerra. Eu não consigo fazer isso, mas eu preciso que você faça. Mas eu vou fazer a minha parte, Josué. Não quero que você pense que você vai lá e eu vou ficar dormindo. Eu tive uma ideia aqui, Deus me deu uma direção para subir no lugar mais alto, porque você vai estar na base do monte, você olha para mim lá em cima. Você vai ver 3 carinhas lá, 3 sombrinhas. Eu, Ur e Arão, estaremos juntos. Fique atento, as minhas mãos estarão erguidas lá, e eu vou clamar por vocês aqui em cima, enquanto vocês guerreiam lá embaixo. Irmãos, essa é uma mensagem maravilhosa da palavra. Deus é um Deus que trabalha em equipes. Deus gosta de trabalhar com gente que se posiciona e que diz: eu quero fazer a minha parte no plano. Quantos aqui querem fazer a sua parte no plano? Isso é maravilhoso quando você entende essa integração. Quando você entende que tudo bem, talvez você não saiba orar, mas você sabe pegar na espada? Pegue. Eu não sei pegar na espada, sabe orar? Então vai orar. Eu não sei nem pegar na espada, você sabe levantar a mão de alguém? Não é possível que isso você não sabe fazer. Eu sei, mas dá uma canseira. Irmão, não tem vida fácil. Alguma coisa você tem que fazer. Nós não podemos mais achar, porque os dias são maus.
Você percebe que os tempos estão remidos ou não? Quem percebe que os tempos estão remidos? Quando você abre o olho já passou. Isso não é uma sensação que você tem que é física quântica, é uma sensação também espiritual. Os dias estão passando violentamente, e se nós não fizermos a nossa parte como corpo, se não houver um Moisés erguendo as mãos, se não houver um Uri e um Arão para segurar as mãos dele, se não houver um Josué para estar lá no campo de batalha, fazendo a guerra, como é que nós venceremos? E Moisés sabia que era importante ter essa interatividade. Eu desejo muito do fundo do meu coração que o Espírito de Deus sopre sobre você essa vontade de você interagir com o corpo de Cristo e fazer a sua parte, e o Senhor usar a sua vida ainda muito e muito ainda há tempo. Eu queria que você falasse com umas 5 pessoas assim: Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Quem está vivo glorifica. Aleluia. Deus vai te usar. Por que eu sei disso? Porque Deus já te usou. E quantas vezes Deus usou você em momentos maravilhosos. Glória a Deus. Aleluia. Agora imagina, Josué. Então, Moisés, mas aí, essa ideia foi de quem? Não, Deus me deu uma direção, deu qual? Não foi isso aí. Vamos ter que reunir o pessoal para ver se confirma. Irmãos, a gente perde um tempo na vida. Não, porque assim, só quer dizer que o Senhor é gostosão, só quer ficar aqui só orando, levantando a mãozinha. Quando estou eu lá ralando com a espada na mão, não deixa eu levantar a mão, o Senhor vai lá. As pessoas querem inverter papéis. Ó, você sabe o que é isso, né? Não, sério, sabe o que significa? Nada. Eu lembrei do Tadeu no Fantástico. Quantos querem assumir a sua posição na guerra? Então obedeça o plano. Ele vai ficar, mas o plano, eu não sei se a gente tem que ir, que espada que a gente usa, que faca que é, a faca do rocambole, a faca do Rambo, a faca... Irmão, vai lá fazer o que Deus mandou você fazer, que Ele vai providenciar todas as coisas. Tem alguém orando no monte, vai fazer a sua parte, para de enrolar, não fique, vou ver se confirma, se não confirma, se Deus quiser. Deus quer, Deus está falando com você que Ele quer você no lugar onde Ele te levantou. Glória a Deus, aleluia. Versículo 11. Compreenda a mecânica e a dinâmica do reino espiritual. Absorva as revelações. Versículo 11 tem detalhes. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando porém se abaixava a mão, prevalecia Amaleque. E agora, irmãos? Quem acha que é força de expressão que a Bíblia está dizendo? Quem acha que quando Moisés começou a escrever isso aqui, ele quis dar uma forçada na barra, então ele escreveu para emocionar você? Isso é ou não é literal? E como é que você explica a mão de uma pessoa erguida abaixando tem derrota, a mão de uma pessoa levanta tem vitória? Eu quero que você me explique isso. Consegue explicar? Qual é o significado por trás disso? Às vezes a igreja passa batida nessas questões. Quando Deus levanta alguém, quando Deus chama alguém pelo nome para dizer: Moisés, vá até Faraó. Quando Deus diz: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Quando diz: Moisés, converse com a rocha e vai vir água. Moisés, suba no monte, quero falar contigo. E o rosto dele brilhava. Quando Deus chama alguém para executar ações na terra, você precisa confiar no que Deus tem feito através da sua vida e na vida das pessoas que Deus ergueu e levantou. Isso aqui é um princípio de autoridade espiritual.
E às vezes a gente acha que levantar as mãos não significa muita coisa. Levante a mão na tua casa e comece a declarar a vitória de Cristo dentro da sua casa, do seu lar. Levante as suas mãos sobre os seus filhos, levante a sua mão sobre a sua cidade, levante as suas mãos na tua cama, impõe as mãos nos cômodos da tua casa, nos umbrais da sua porta e diga: Senhor, na autoridade do teu nome eu declaro vitória na minha casa. Porque a mão de Moisés aqui era a mão de alguém que estava debaixo da lei e teve tanto resultado. Imagine hoje as mãos de alguém que está debaixo da graça. Mas a igreja vai deixando passar batido princípios espirituais e negligencia, vai desautorizando. Porque talvez Paulo tenha dito: olha, não se precipite em pôr as mãos sobre alguém, porque existe um valor nisso que não deve ser feito de qualquer forma. Por que será que Jesus ergueu as mãos e abençoou as criancinhas? Ele estendeu as mãos sobre elas. Por que será que os apóstolos da igreja primitiva, quando iam orar para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, era através da imposição das mãos? Quando eu levanto a minha mão, quando tem mãos erguidas, e nesta igreja você pode ter certeza, existem homens e mulheres que estão erguendo as mãos sobre a sua casa e a sua vida e os seus filhos e declarando vitória do Senhor incessantemente. Há um grupo de intercessores aqui que oram com compromisso, que clamam dia e noite. Eu sei porque eu vejo. Glória a Deus, aleluia. E não somente eles, mas que tal você também começar a entender que existe poder sobre as tuas mãos, que querem emanar das palmas das tuas mãos, vindo das entranhas do teu espírito, porque o Espírito Santo está em você. Quando você entende isso, Josué compreendeu, e era tão forte isso, que havia quando ele via a mão de Moisés baixando, ele entrava em pavor. Talvez a oração dele lá embaixo fosse: Senhor, não permite, deixa a mão dele erguida. Nós precisamos das mãos dele aqui, Senhor, deixa a mão dele, Deus de poder. Porque quando a mão dele baixava, a luta lá embaixo ficava ferrenha, e o pavor vinha: meu Deus, e agora? E aí, houve uma coisa que acontece em 12, no 13. Agora há uma proatividade baseada na revelação. Quando Ur e Arão perceberam, porque a Ur e Arão estavam do lado, mas não tinham entendido totalmente. Eles viram Moisés erguendo as mãos, estavam felizes por isso. Glória a Deus, estamos juntos aqui. Que beleza. Eles olhavam lá no campo e via Josué prevalecendo, e a luta ia avançando, e Josué ia guerreando, e os caras iam recuando. De repente eles começaram a olhar a mão de Moisés baixar, e eles ficavam assim: ué. E aí Josué começava a voltar. Falei: peraí, tem alguma coisa acontecendo. Na liberdade poética, tá, irmãos? É liberdade, não está escrito isso no texto. Eu só estou imaginando a conversa de Ur e Arão naquele monte. Você está vendo isso, Arão? Estou vendo. Rapaz, tem algum sentido. Olha a mão dele lá, olha onde Josué está. Não vamos deixar essa mão cair. Os dois correram: eu seguro aqui, você segura lá. E começaram a levantar a mão dele. Não deixa a mão de ninguém baixar. Você está vendo o teu irmão cansado? As mãos dele estão ficando cansadas. O Senhor levantou você para estar do lado, para erguer as mãos dessa pessoa e dizer assim: eu estou com você, essa luta não é só sua. Moisés, levanta essa mão. E quando eles levantaram, eu fico pensando, então, aqueles dois do lado, um do lado, e Josué olhou e falou: rapaz, só tinha 2 mãos, eu estou vendo 6, 8, quanta mão. E aquelas mãos erguidas, e o povo começou a ter coragem, aquilo entrou na vida deles, eles prevaleceram, e o Senhor deu vitória. Eu acredito muito que quando a igreja entender que nós não podemos deixar a mão de ninguém baixar, nós vamos prevalecer em vitórias incríveis, e o nome de Jesus será honrado, dignificado, glorificado, adorado. Glória a Deus. É o que eu creio. Aleluia. Mas tem um detalhe. No 12, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, aleluia, a voz do Senhor é como a voz do trovão. Tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela ele se assentou. Quem é a pedra rejeitada pelos construtores? Quem é a pedra que as pessoas disseram: essa pedra não vale nada, mas ela se transformou em pedra angular?
Jesus Cristo é a pedra, Ele é a rocha. Isso aqui era simbólico, é a presença cristológica de Cristo. Moisés estava cansado, e quando você está cansado, o melhor lugar para você depositar teu cansaço é em Jesus. Pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele e ele se assentou. A igreja de Cristo está firmada na rocha que é Jesus. Glória a Deus. Quando eu pensei nisso, falei, poxa vida, nem falei isso para vocês aqui em dezembro. Eu só fui ver depois. Tinha uma pedra aqui que apareceu de alegre. Não, essa pedra não está aqui por acaso. Jesus não entrou na sua vida por acaso. Moisés não era nada sem a pedra, sem a rocha. Moisés apareceu no monte da transfiguração. Moisés e monte está sempre num grande mistério. Ele está lá no monte, Jesus então transparece, aparece para ele, é glorioso e glorificado. É o que mais você precisa, é ver a glória de Jesus na sua vida, porque Ele é a rocha. E no versículo 14 há uma direção de Deus muito clara. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro. Quer dizer, Deus não queria que isso se perdesse. A vontade de Deus é que isso ficasse registrado como memória e que fosse repetido para Josué e sua herança, porque o Senhor ia arriscar totalmente a memória de Amaleque. Amaleque, de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar. Ele chamou: o Senhor é a minha bandeira. Moisés edificou um altar, mas Jesus edificou uma igreja. Glória a Deus. Aleluia. O altar de Moisés já passou. Só foi importante para aqueles dias. Vieram outros reinos, não tem mais nem sombra. Mas a igreja de Cristo permanece para sempre. Então tudo que Moisés está fazendo aqui é simbólico. Ele está assentado na rocha que é Cristo. Ele está segurado à direita e à esquerda por alguém. E ele está edificando um altar. Mas Jesus edificou uma igreja. Houve oração no monte, mas houve guerra. Não podemos só orar. Nós temos que ir para as ruas. Não podemos dizer assim: Senhor, faça com que a fome passe. Nós temos que alimentar as pessoas. Ah, meu Deus, cure o enfermo. Ok, mas nós podemos ir até os hospitais. Ah, Senhor, muda a história do nosso Brasil. Mas nós podemos estudar e fazer com que os nossos filhos estudem e sejam melhores profissionais para mudar o Brasil. Então a igreja não pode ser passiva, simplesmente nós vamos subir no monte e continuar orando. Vamos orar. Enquanto uns oram, outros evangelizam, outros pregam, outros estendem as mãos, outros clamam, outros agasalham, outros colocam para dentro de casa, outros vão amando, vão perdoando, vão chamando, vão vestindo, vão dando de comer. Essa é a igreja que Jesus quer. Glória a Deus. É isso. Se trata de físico e espiritual andando juntos. Atos capítulo 4. Você quer um texto do Novo Testamento que vai testificar isso? Atos capítulo 4. Esse texto faz parte do estatuto da igreja. Atos capítulo 4, no versículo 1. A gente só vai ler isso, não vai dar tempo mais pra gente. Atos capítulo 4, versículo 1. Pedro e João presos. Se você fizer um paralelo das histórias, você vai ver. Houve aqui uma ação física e uma ação espiritual. Quando a igreja anda no físico e no espiritual, milagres acontecem. Eu desejo viver milagres esse ano aqui. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens
a quase 5.000, aleluia. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram de linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, aleluia, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de que modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, ou seja, a principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia! Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés
pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Isso tudo só era possível na igreja de Atos, porque eles andavam na oração e na prática. Enquanto a igreja orava, você viu que tremeu o lugar? Pedro e João estavam pregando, mesmo com a iminência deles morrerem. Não, vocês não podem falar, calem a boca, não anunciem a mais ninguém. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não pode obedecer a vocês e desobedecer a Deus, a gente precisa continuar falando. Havia uma conduta e um fio condutor celestial que era: enquanto nós estamos orando, nós estamos pregando e vivendo ao mesmo tempo. Aí o evangelho passa a ser vivo e as pessoas não duvidam mais, porque elas olham e pensam. Você viu que chegou uma hora na reunião e falou: o que nós vamos fazer? É notório que o rapaz está curado. Como é que nós vamos negar um negócio desse? Olha, mas para que a coisa não fique pior, vamos proibi-los de falar. Você acha que era possível? Como é que você cala a boca de alguém que foi curado? Ainda que não fossem eles continuando, o rapaz curado ia continuar. Eu desejo que você continue sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, no físico e no espiritual. Você vai continuar orando, lendo a Bíblia, mas você vai continuar vivendo a mensagem, a palavra. Essa é a minha vontade, meu desejo esse ano. Que o nosso evangelho seja vivo, que o nosso evangelho seja prático, porque senão as nossas ações, se elas estiverem na contramão do que a gente diz que prega, as pessoas vão colocar em xeque o que a gente é. Você diz algo e você faz outro. Você prega amor, mas você odeia. Você prega graça, mas você não perdoa. Você prega cura, mas você é amargo. Então essas coisas todas não podem mais fazer parte da nossa vida. Que o Senhor limpe a nossa vida, e que você compreenda que este é um ano do físico e do espiritual. Você vai pedir ao Senhor isso: Senhor, eu quero viver uma vida prática no meu trabalho, mas não quero esquecer de quem eu sou no Senhor. Eu quero viver uma vida prática na minha família. Ok, você tem família, você vai ter que viajar, comprar, vender, dormir. Tem coisas, você vai ter que se divertir, é parte da sua vida, mas não se esqueça, você continua sendo um homem, uma mulher de Deus lá. Glória a Deus. Porque senão o nosso evangelho diminui, o nosso testemunho já não existe mais. E aí depois, como é que nós vamos subir no cimo do outeiro, lá no alto monte, erguer as mãos para alguém, batalhar? Como é que a gente vai pegar na espada e dizer: eu vou lá, se você orar eu vou lá, vamos junto? Mas quando não há confiança nessas duas ações, porque ambos sabem, falei: rapaz, se eu confiar naquele ali orando, eu estou lascado. Hoje é derrota. As pessoas podem confiar nas suas mãos erguidas. As pessoas podem confiar que você vai batalhar e você vai estar junto, que você vai para a rua. A igreja não foi chamada para uma vida estática. Nós temos que nos libertar de toda a letargia. Há um dínamo do Espírito. Você tem que ser dinâmico nas águas do Espírito. Feche os teus olhos nesse momento, se você puder, vira a sua cabeça.